Louvado seja Deus, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Aleluias. Ainda de pé, abra sua Bíblia. Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35. Louvado seja Deus. Marcos 4, 35. Do 35 ao 41. Aleluias. Tem alguém nos visitando esta noite? Levante sua mão quem tem algum visitante. Louvado seja Deus. Verso 35 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passamos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertando, dizendo: Mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e ao mar lhe obedecem? Louvado seja Deus. Fala, Senhor, aos nossos corações mais uma vez, em nome de Jesus. Assentai-vos, glorificando ao nosso Deus. Aleluias. Irmãos, preste bastante atenção na palavra de Deus nessa noite. Desde a nossa existência, ou seja, da nossa caminhada, do berço até a sepultura, todos nós passamos por tempestades. Você não é blindado contra tempestades, contra provações. Ninguém é blindado para dizer assim: eu nunca vou passar por uma tempestade. Ninguém é blindado contra as tempestades. E as tempestades muitas das vezes são inevitáveis. Elas são inevitáveis. São imprevisíveis, melhor dizendo, são imprevisíveis, né? E muitas das vezes são inadministráveis. Muitas vezes nós não conseguimos administrar as tempestades que vêm. No texto que nós vemos aqui, no versículo 35 diz assim, ó: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. Então Jesus, ele já fez uma promessa: passamos para o outro lado. E eu quero dizer para você nessa noite que promessa de Deus e realidade são as mesmas, é a mesma coisa. Promessa e realidade para Deus é a mesma coisa. Para o ser humano não. Muitos prometem, mas não realizam. Prometem, mas não cumprem. Mas Deus, em Jeremias 1,12, fala que Ele vela para que a sua palavra se cumpra. Então, para Deus, promessa e realização é a mesma coisa, não tem diferença. Então veja que o próprio Jesus diz: passamos para outra margem. E se você tem uma promessa, nós temos uma promessa, se você está no caminho de Deus, se você está no caminho onde a promessa está apontando, você vai chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. E aqui nós vemos aqui: naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para outra banda. Aqui é uma promessa, versículo 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Então veja que Jesus então faz uma promessa para os seus discípulos.
e ali já vai tudo bem, mas de repente surge uma tempestade. E parte desses discípulos eram pescadores, eles conheciam de água. Veja que eles usaram todos os mecanismos que eles conheciam, eles usaram todos os conhecimentos que eles tinham, mas ela era incontrolável. Então veja que eles perderam o controle, mesmo usando todo o seu conhecimento de pesca. Eles eram pescadores, conheciam bem de água, e mesmo assim não conseguiram lidar com aquela tempestade. Mas eles tinham uma promessa. Eu quero dizer para você, irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós temos que trazer na nossa memória tudo aquilo que nos dá esperança. Nós temos que trazer na nossa memória tudo aquilo que nos dá esperança. Então veja que eles tinham uma promessa, então eles já vão. Mas chega um certo ponto onde a tempestade levantou, eles pensaram assim: nós não vamos incomodar Jesus não, porque nós entendemos muito bem do que é água. Vamos usar o nosso jeito, vamos deixar ele quietinho. Ele estava dormindo. Por que Jesus dormiu? Jesus sabia que ia surgir uma tempestade, mas ele dormiu, porque ele sabia que mesmo dormindo, tudo estava no controle. Nada, irmãos, foge do controle de Deus, nada pega Deus de surpresa. Nós sim, muitas coisas nos pegam de surpresa. Num momento surge uma tempestade que a nossa vida vira de ponta cabeça, mas nós temos que ver que sobre nós existe uma promessa, e se você estiver firme na promessa, com certeza nós vamos chegar do outro lado. E nós podemos ver aqui no versículo 37, diz assim: levantou-se grande tempestade de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E no versículo 38, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram dizendo: mestre. Irmãos, tinha uma promessa. Eu quero trazer para você 4 palavras com P. Primeiro é a promessa, e segundo, ele estava dormindo porque ele tinha paz. Ele sabia que a tempestade ia vir, mas mesmo assim aquela tempestade ia tirar a paz dos discípulos, mas a dele não. Ou seja, ele sabia que aqueles discípulos iam tentar com seu jeito, com seu conhecimento, mas ia chegar um momento que aqueles discípulos iam perder as rédeas e sair das mãos deles. Eles precisavam de voltar para Jesus. Com todo o conhecimento que eles tinham, eles não tinham todo o poder sobre aquela tempestade. É por isso que eu disse para você no início que muitas tempestades vão surgir sobre as nossas vidas. Mas sabe por que as tempestades surgem? Para te levar para mais perto de Deus. Porque a palavra de Deus você aprende, você ouve a palavra, mas a lição você só aprende na tempestade. Aqui na igreja você aprende a palavra, mas a lição você aprende lá fora, nas provações, nas tempestades, nos desafios. Então veja que aquela tempestade surgiu exatamente para levar os discípulos para mais perto de Deus, para mais perto de Jesus. E então veja que ali eles tinham paz. O príncipe da paz estava ali, como está em Isaías 9, versículo 6, lá no finalzinho do versículo, onde fala Jesus, o príncipe da paz. E nós podemos ver, dando continuidade aqui, que no versículo 39, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança por causa da presença. Nós falamos de promessa, de paz e de presença de Deus. Irmãos, Jesus nos chamou, Jesus nos escolheu, e Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Você não está isento de provação, você não está isento de tempestade. Em Romanos 8, 28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra de Deus diz em Salmo 34, verso 19, que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas.
Nós podemos ver em Salmo 3, versículo 5, que rei Davi, Salmo 3, versículo 5, ele estava passando por uma grande perseguição, mas no versículo 5 de Salmo 3, ele diz assim: deito e pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Ou seja, ele tinha paz diante das perseguições, ele sabia que Deus o ia sustentar, ele tinha sono para dormir. A tempestade, eu quero dizer para você, ela não pode tirar a sua fé, nós vamos ver no final, no decorrer da mensagem. Ela não pode tirar o seu sono, porque aquele que prometeu é poderoso para cumprir. A palavra estava de pé: passemos para outra margem, passemos para o outro lado. Ou seja, Jesus estava incluso, Jesus estava junto. Passemos para o outro barco, passemos para o outro lado, melhor dizendo. Há uma promessa de Deus para você também. Aqui não é o seu lugar é nas mansões celestiais, e nós temos que estar caminhando neste mundo como forasteiros, como os peregrinos, mas nós temos que olhar que nós não podemos olhar para as tempestades, nós temos que olhar para a promessa. E muitas das vezes o inimigo, ele tenta minar a nossa fé. Nós podemos dizer que Asaf, no Salmo 73, ele quase escorregou quando ele começou a tirar os olhos de Deus e começou a olhar para a prosperidade dos ímpios. Ou seja, Asaf disse assim: não vale a pena ser crente, porque eu levo pancada todo dia é uma provação, todo dia é uma perseguição, e o ímpio está prosperando, as coisas estão crescendo, está tendo status, está sendo elogiado, está sendo aplaudido. Não vale a pena ser crente. Eu lavo as mãos na inocência, e olha o que eu estou tendo em troco. Não estou tendo nada, porque Asaf estava entrando no egoísmo, pensando só nele, até que Deus pegou ele, levou para o templo, e lá no templo Deus mostrou para Asaf o fim dos ímpios que ele estava tanto invejando. Nós, irmãos, existe uma promessa para nós, então nós falamos de promessa, falamos da presença, falamos de paz, e a palavra continua dizendo assim: e disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram-se um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É uma pergunta. Só que Jesus, ele ia mostrar, dar continuidade, a revelar para os seus discípulos verdadeiramente quem ele era e quem ele é, né? Nós podemos ver que agora Jesus vai mostrar para os seus discípulos o seu poder. Fez uma promessa, estava dormindo porque tinha paz, acordaram ele porque ele estava presente, e Jesus estava pronto para revelar para eles o seu poder. A quarta palavra com a letra P. E Jesus mostrou o seu poder sobre a natureza, porque Jesus disse: mar, aquieta, vento, acalma. Então Jesus estava mostrando para os seus discípulos o poder que ele tem sobre a natureza. E veja que Jesus, quando ele mostrou, revelou o seu poder para os discípulos na natureza, os discípulos assim: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Eles ainda não tinham identidade de quem era Jesus. E lá em Mateus capítulo 14, parafraseando, Jesus uma certa vez colocou os discípulos no barco, mas Jesus foi orar. E na quarta vigília, o barco estava no meio, sendo açoitado pelas ondas, e Jesus veio andando em cima das águas. E 14, versículo 33, depois que Jesus tomou a mão de Pedro, colocou ele no barco, ali o povo reconheceu ele como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque todos ali, Mateus 14, 33, quando ambos entraram no barco, todos o adoraram e disseram: verdadeiramente ele é Deus, verdadeiramente é o Filho de Deus. Reconheceram Jesus. Aqui nós podemos ver que o povo tinha uma dúvida acerca da identidade de Jesus. Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não conhecia o Rei dos Reis. E pelo fato de eles não conhecer quem era Jesus, e como o mundo não conhece Jesus, Jesus agora então foi revelando para eles, mostrando o seu poder.
Primeiro mostrou seu poder sobre a tempestade, sobre a natureza, melhor dizendo. Mandou aquietar, aquietou, mandou cessar, cessou, mandou parar, parou, mas Jesus continua revelando o seu poder para os seus discípulos. Agora no capítulo 5, Jesus agora, não vamos ler tudo porque o tempo não nos permite, mas Jesus chegou aqui na cidade dos Gadarenos, onde um endemoniado do outro lado veio até Jesus, e Jesus agora ali repreende o demônio, e no versículo de número 8, capítulo 5, versículo 8, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Jesus agora está dando continuidade em mostrar para os seus discípulos o seu poder. Ou seja, Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus continua mostrando para os seus discípulos o seu poder. Agora Jesus mostra o seu poder sobre a enfermidade, onde vem a mulher do fluxo de sangue no capítulo 5. E Jesus estava ali mostrando nitidamente para os seus discípulos o seu poder. E Jesus agora, quando nós podemos ver aqui, no versículo de número, capítulo 5, versículo 27, ouvindo falar de Jesus, veio por trás, dentre a multidão, e tocou no seu vestido. Ou seja, Jesus foi tocado por uma mulher que ouviu falar dele, gerou fé no seu coração, e essa fé o impulsionou até ir Jesus e tocar nas suas vestes e ficar curada. Para ela já estava de bom tamanho. Uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, de uma enfermidade, e Jesus deixou essa tempestade do fluxo, Jesus deixou essa tempestade na vida dessa mulher. Já pensou uma tempestade de 12 anos? Ela passou por uma tempestade 12 anos. 12 anos de tempestade. Imagina, irmãos, pensa comigo aqui. A mulher, quando estava no seu ciclo menstrual, ela era considerada imunda. Ela ficava 7 dias. Agora, ela era retirada por 7 dias, era impura. Depois de 7 dias ela podia voltar para sua família. Agora imagina essa mulher, 7 dias, 14 dias, 7 meses, 7 anos. Imagina as mulheres que iam falar assim: você está aqui até hoje? Estou. Aquelas ficavam 7 dias e voltava. Daí 7 dias voltava. Você ainda está aqui ainda? Estou. Voltava de novo. Daí 7 dias, de mês em mês, né? Você está aqui? Estou. De mês em mês, a gente imaginou quantas calúnias, quantas tempestades essa mulher aguentou ali no lugar de isolamento? Não foi 7 dias, não foi 7 meses, não foi 7 anos, foi 12 anos passando por uma tempestade. Mesmo assim, Jesus ainda deu ela a oportunidade de ouvir falar dele. E ela falou: se eu pudesse tocar nele, eu ficaria curada. Quantas tempestades que essa mulher passou. Mas um dia, a palavra de Jesus gerou fé no coração daquela mulher, e aquela mulher foi pela fé, tocou em Jesus pela fé, com a sua mão tocou nas suas vestes, mas com a sua fé tocou em Jesus, e o milagre realizou. Aquela tempestade cessou, a hemorragia estancou, e Jesus estava mostrando através dessa cura o seu poder para os discípulos. Jesus está mostrando o seu poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a enfermidade. Deu para aquela mulher um título, porque aquela mulher não tinha nome, ela era anônima. Depois que tocou, depois que ela disse: eu toquei, Jesus disse para ela assim, vamos ver aqui no versículo de número 34, 5:34. E ele lhe disse: filha, você já pensou? Uma mulher que não tinha nome, ficou 12 anos sofrendo as tempestades da enfermidade, uma hemorragia que não terminava. Ela tinha 1000 motivos, ela tinha 1001 motivos para poder falar assim: pronto, acabou, não tem mais jeito. A palavra você ouve na igreja, mas a lição você aprende só na tempestade.
E essa mulher ouviu falar de Jesus. E aqui agora no versículo 34, e ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. A mulher recebeu um título de filha, recebeu a paz, porque ele é o príncipe da paz, e falou: vai. E Jesus estava operando tudo isso para que os seus discípulos pudessem ver o seu poder. Olha o poder de Deus sendo estendido em todas as áreas. E talvez você que está me ouvindo nesse momento, talvez você está passando por outra tempestade, talvez você pense assim: ah, essa aqui não tem jeito, eu acho que estou só. A palavra de Deus diz em Mateus 28:20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eis que estou convosco todos os dias, na tempestade, nas provações, nas dificuldades. Essa dificuldade que você está passando é para te aproximar mais de Deus. Mas talvez essa tempestade, essa provação, a única coisa que o inimigo fala: sai da igreja, seu problema não está sendo resolvido. Imagina quantas mulheres talvez deve ter desanimado aquela mulher do fluxo de sangue. Mas Deus deu a ela a oportunidade de um dia ouvir falar dele. E Jesus mostrou o seu poder nas enfermidades. Mas Jesus não para por aí. Jesus agora mostra o seu poder sobre a morte. Porque aqui no mesmo capítulo 5, a filha de Jairo também tinha morrido. E Jesus chegou ali, nós podemos ver no capítulo 5, versículo 41. E logo a menina se levantou, no versículo 41, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: menina, a ti te digo, levanta-te. Jesus estava mostrando o seu poder sobre a morte. Jesus estava mostrando para os seus discípulos o poder que ele tem também sobre a morte. Jesus revelou o seu poder para os discípulos sobre a tempestade, sobre as enfermidades, sobre o demônio e sobre a morte. Esse é o Deus que nós servimos. Mas muitas das vezes você ouve uma palavra dessa e continua: acho que não tem jeito, acho que não tem jeito. Você está vivo, você ainda está antes do túmulo. O que eu disse no início aqui, o nosso trajeto do berço à sepultura, nós enfrentamos muitos desafios, muita tempestade, mas nós temos que ver que mesmo na tempestade, Deus pode permitir que nessa tempestade surge para te levar para próximo dele, para mais perto dele. E talvez não vai te livrar da tempestade, mas vai te livrar na tempestade. Louvado seja Deus por isso. Então, irmãos, Jesus revelando o seu poder. Então tinha um propósito quando ele disse, prometeu, vamos para o outro lado. Chegou do outro lado. Do outro lado é que tinha coisa boa. Quantas coisas maravilhosas, incomparável com o que eles passaram no mar. Medo, falta de fé, medo de morrer, medo de ir para o fundo. Mas tinha uma promessa de chegar do outro lado. Chegou do outro lado, Jesus abriu os olhos deles, revelando para eles o seu poder sobre a tempestade, sobre o demônio, sobre as enfermidades e sobre a morte. E ele quer que você permaneça na presença dele, para que a cada dia ele se revele, porque ele vai se revelar para você, para mim também, é na eternidade. É na eternidade que nós vamos conhecer a Deus como ele é. Amém? Louvado seja Deus. Aplauda esse Deus e se coloque sobre os seus pés. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o teu santo nome. Dá até vontade de pregar mais, irmão, mas o tempo, nós temos que obedecer o horário, né? Porque o pastor já estipulou esse horário e nós não podemos desobedecer. Mas dá vontade de pregar mais, mas o Espírito Santo continue falando ao seu coração, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de amor e maravilhas, Deus único, tremendo e todo-poderoso, eu acredito que nessa noite, Senhor, meu Deus, vai continuar revelando o teu poder sobre esta pessoa que está passando por uma tempestade, ó Pai.
E talvez ela é insolúvel para o homem, mas para o Senhor, ó Pai, nada pega o Senhor de surpresa, nada pega o Senhor desprevenido, ó Pai. O Senhor é aquele mesmo Deus que estava ali no barco, o Senhor é aquele mesmo Deus que estava em Gadara, meu Deus, operando o teu poder, ó Pai, fazendo maravilha na vida do teu povo, ó Pai. Então, meu Deus, que cada pessoa, meu Deus, que nessa noite está passando por um problema, seja na saúde, seja de enfermidade, ó Pai, seja, meu Deus, espiritual, seja de qualquer forma, ó Pai querido, o Senhor, meu Deus, que opera milagres e que vela para que a tua palavra se cumpra, se encontra aqui nessa noite, ó Pai, pronto para tratar com cada pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, ó Pai, e te agradecemos, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por ter falado aos nossos corações nessa noite. Nós iremos sair daqui, meu Deus, mais enriquecidos pela tua palavra, ó Pai, porque a tua palavra gera vida, gera ânimo, fortifica a nossa fé e nos coloca de pé. Então, meu Deus, nós oramos e te agradecemos hoje e sempre.